Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho desta segunda-feira, ao mencionar esses profetas e causar fúria ali na sinagoga, Jesus fala e torna claro uma realidade que nós vamos perceber em alguns pontos da primeira leitura que nós vamos ver já, daqui a pouco. Se trata da mediação humana. Primeiramente, aqui Jesus menciona os profetas, que foram enviados, não escutados pelo povo de Israel. Então, os outros povos, os povos pagãos, eram beneficiados pela palavra proclamada, palavra de conversão, palavra de vida. Essa é a palavra cara para nós nessa liturgia. Mediação humana. E nessa primeira leitura nós percebemos isto nesses diversos personagens que serão apresentados até acontecer a cura de Naamã, o sírio. Então, o nosso objetivo é tentar aprender com as virtudes de cada um, com a qualidade de cada um desses personagens no processo de mediação para que a graça de Deus aconteça na vida de Naamã. Também em nossa vida, a graça de Deus muitas vezes chega até nós por meio da mediação de muitas pessoas que nos são enviadas, que nós encontramos. A própria Canção Nova é uma mediação de graça na vida de tantos, não só de vocês aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas tantas pessoas nos ouvindo agora pela TV, pela rádio, por um aplicativo, na internet. Por isso que a gente ajuda essa obra para que ela permaneça. É uma mediação humana para que a graça de Deus aconteça, para que a graça de Deus se realize. Então, na simplicidade dos gestos de cada um desses personagens da primeira leitura, revela-se a grandeza de Deus. Talvez o que você faz hoje pela evangelização você considere bem pouco, considere pequeno, considere nada, mas isso é o necessário para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus manifeste a graça, porque é dele. O poder e a graça vêm sempre de Deus, não vem de nós. Então, se você acha que é pouco, continue fazendo assim mesmo, ainda que parece simples demais, ainda que você não pareça um missionário que sai pelo mundo, mas visita talvez a sua vizinha que está enferma, vai rezar por alguém que precisa. É na simplicidade destes pequenos gestos que a grandeza de Deus vai se manifestar. Você é a mediação humana. Primeiro personagem que nós podemos tentar aprender alguma coisa dessa primeira leitura foi aquela serva israelita. O que eu anotei? O anúncio que a serva faz é discreto,
mas é um anúncio explícito. Na descrição, onde você pode ser discreto para falar da palavra, falar explicitamente da palavra? No seu trabalho. Você não precisa pegar microfone ou colocar um som bem alto e gritar que Deus existe, falar das maravilhas dele, falar de Jesus. Mas uma pessoa que você encontra ali na hora do lanche, você pode falar das graças que Deus realiza em sua vida. Então, é um anúncio discreto, mas é eficaz. É discreto, mas é explícito. Você não deixa a palavra de Deus subentendida. Se você tem a experiência de Deus, então você tem que dizer dessa experiência de Deus. Não adianta ficar tentando falar em códigos ou tentando colher, inventar outras linguagens para isso. E onde nós percebemos essa atitude da serva? Discrição é a palavra que define e é a virtude, a primeira qualidade deste nosso primeiro personagem que nós podemos pensar nesta primeira leitura. E nós podemos aprender com ela. Isso está no versículo 2, depois você confere lá. O versículo 2 deste texto de hoje, a descrição da serva israelita. Depois nós temos uma segunda personagem da qual nós podemos aprender também. A esposa de Naamã. Porque se Naamã soube disso, é porque a esposa soube escutar aquela serva israelita e, escutando, falou da palavra. Dela podemos colher a humildade da escuta. Então, se foi descrição, a primeira personagem, agora a segunda, humildade da escuta. Ela soube ouvir a serva e também soube comunicar o que havia escutado. Então, aquilo que você escuta de graças de Deus em sua vida não é para morrer em seu coração, não é para você guardar para você mesmo. Mas se você entende que aquilo foi uma palavra inspirada, que ali teve uma mediação humana, mas para que a graça chegasse, você também precisa passar adiante, comunicar o que ouviu. Se ouvir foi para a esposa de Naamã uma graça, ela não quis reter essa realidade apenas para ela. Segunda personagem. Primeira, a serva israelita. Agora a segunda, a esposa de Naamã. O terceiro personagem que nós temos é o personagem central, que é o Naamã. O versículo 1 diz que ele era um valente guerreiro, que o rei confiava nele. Então, provavelmente, confiável e dedicado. E queria ser curado. Ele sabia o que queria. Mas a virtude que nós podemos aprender de Naamã, que mesmo enfermo, mesmo leproso, é chamado de um valente guerreiro. Terceiro personagem, Naamã. Assim, a gente pode pensar o quarto. Quem é o quarto personagem dessa primeira leitura de hoje? O rei de Arã, que na tradução aqui do lecionário, a segunda vez que menciona esse rei fala rei de Arã, mas lá no início, aqui na tradução do lecionário, fala o rei da Síria. E aqui a gente pode recordar também como que a gente pode ajudar a Síria hoje com todos esses conflitos que a gente percebe, que você lê nas mídias. Concretamente, o que nós podemos fazer assim, para ajudar? Hoje, concretamente, a gente pode ajudar com a nossa oração e incentivando outras pessoas a rezarem também, tentando influenciar de alguma maneira com a palavra que a gente ouve, para que medidas sejam tomadas lá. Mas intervenção política nenhum de nós pode fazer hoje. Então nós temos que fazer com o que a gente pode contar, né? Pelo menos rezar por eles. Mas na tradução da Bíblia da CNBB, também de Jerusalém, não só diz o rei de Arã. Por isso que eu coloquei aqui como quarto personagem o rei de Arã. O que nós podemos aprender dele? A confiança. Porque no versículo 5, ele envia uma carta para o rei israelita e, ao fazer isso, de alguma maneira, ele reconhece a soberania universal do Deus de Israel, que é o Deus que a gente crê, uno. Para nós cristãos, trino
também, porque nós conhecemos e vivemos o mistério da Trindade também, coisa que os judeus não deram o passo. Então essa é a novidade cristã, essa é a novidade do monoteísmo cristão. Então não é apenas crer em Deus, Deus único, mas um Deus único e trino. O que podemos aprender do rei de Arã, este quarto personagem, a confiança. Confiança. Primeiro personagem, discrição. Depois a esposa, a humildade da escuta. Naamã, que é um valente guerreiro. E agora nós estamos no quarto personagem, a confiança. Talvez seja a virtude que algum de vocês, talvez que eu, padre, a virtude que eu precise no dia de hoje. O que precisa ser mais desenvolvido? Em que eu preciso crescer mais? Mas também temos o quinto personagem, que é o rei de Israel. Sabe reconhecer sua condição. O rei de Israel, a palavra que o define neste texto de hoje é coerência, o versículo 7. O que ele diz: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este, o rei de Arã, me mande um homem para curá-lo? Então, o rei de Israel sabe o seu lugar. E nós também precisamos aprender a nos reconhecer diante de Deus, sejam nas qualidades ou nos limites. Em todos esses pontos nós precisamos viver a coerência. Colhemos também do rei de Israel. O sexto personagem, o profeta Eliseu. Qual a virtude, a palavra que o define? Ousadia. Ele diz, em relação ao rei de Israel: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. O profeta é ousado. Talvez nos falte ousadia para a gente viver aquele anúncio explícito e discreto. Talvez seja isso que você, que a gente precise aprender no dia de hoje. O sétimo personagem, aquele mensageiro do profeta Eliseu que foi enviado, qual é a qualidade dele? Fidelidade. Fidelidade ao anúncio da mensagem. Ele transferiu aquela mensagem que Eliseu pediu para que ele enviasse para Naamã, porque Eliseu não foi até Naamã, ele enviou alguém. Ele transmitiu a mensagem com fidelidade, sem corrompê-la, sem modificá-la ao seu bel prazer, ou achando que não seria desse jeito, aí eu ponho do jeito que eu acho melhor. Não, fidelidade. Essa é uma qualidade que nós precisamos aprender também. Fidelidade é a mensagem que a gente escuta e da maneira que nós vamos anunciá-la. E qual foi a mensagem? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. E um oitavo personagem que eu percebi durante a proclamação aqui da leitura são estes servos de Naamã, do versículo 13. Eles são realistas. Se o profeta mandasse você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer. Então por que isso tão simples de banhar 7 vezes ali no rio? Você não pode fazer. Realista. O realismo da palavra, o realismo das coisas simples. Convido você a voltar o seu coração para Deus, para o Senhor, nesta homilia, nesta manhã, de maneira realista também, se apresentando a Deus da maneira com que você está, mas com aquele desejo de ser diferente, com aquele desejo de mudança, com aquele desejo de ser tocado por Ele, tocado pela graça. E juntamente com essa certeza do nosso coração, nós aprendemos e colhemos a oração do salmista, que nos ensina: enviai, Senhor, vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Dai-nos, Senhor, a tua graça, para que vivamos ousadia, para que vivamos fidelidade, para que anunciemos a sua palavra com coerência,
para que anunciemos a sua palavra sem o objetivo, sem a intenção de corrompê-la, mas mantendo-a intacta, porque é assim que ela gera transformação em nossa vida, em nosso coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.